Fala, meu povo! Vamos agora para a questão 112. Questão 112, ela trata de termodinâmica, tá? Termodinâmica, termologia. Lei dos gases, aplicação da primeira e da segunda lei da termodinâmica. Fique atento, questões que envolvem um raciocínio de conservação de energia, tá bom? Nós temos aí a questão de habilidade e competência 1 e 2, tá? Então vamos para cá, gente. Vamos ler a questão, né? A gente vai ter que fazer a leitura da questão. Uma das máquinas mais importantes para a vida humana na atualidade é a geladeira. Geladeira é uma máquina frigorífica. É uma máquina frigorífica, né? A geladeira ou refrigerador é um dispositivo que retira calor do corpo frio e passa para o corpo quente, né? De uma região fria para uma região quente, sobre a ação de um compressor. Lembra que o compressor ele vai gerar um trabalho negativo, ele vai comprimir o gás. Então, o nosso trabalho é um trabalho negativo. O movimento ele é forçado. Até porque você entende que o calor se propaga espontaneamente da fonte quente para a fonte fria. Mas o contrário é possível desde que um agente externo possa executar esse movimento, tá bom? Para isso é necessária a realização de um trabalho sobre a substância trabalhante, que é o gás. Admita que o ambiente interno de uma máquina frigorífica ideal possui temperatura constante de menos 0,3 graus Celsius. E aí você corrige, porque quando nós estivermos trabalhando com a termodinâmica, com as transformações gasosas, termodinâmica, com as transformações gasosas, a temperatura aqui tem que ser a temperatura absoluta. Temperatura absoluta. Então, como é que eu faço para converter a temperatura da escala Celsius para a temperatura absoluta? Basta somar com 273, não é isso? Se você somar mais 273, nós teremos uma temperatura aqui de 270 Kelvin, né? Temperatura absoluta na escala Kelvin. Enquanto o ambiente externo esteja uma temperatura também constante de 27 graus Celsius. E aí você vai somar com 273 e nós vamos encontrar, quando você fizer essa soma, né, mais 273, nós teremos aí 300 Kelvin. Tudo bem para todo mundo? Beleza. 273, né? Vai dar 300 kelvins. Ótimo. Professor, por que eu faço isso? Porque a relação que nós vamos usar para transformações gasosas e para a aplicação das leis da dinâmica, sempre na escala absoluta. Lembra? Temperatura na escala Kelvin é TC mais 273. Isso transformando a escala Celsius para Kelvin. Fechado? Muito bem. Então eu já sei que ele diz, sendo assim, afirma-se que para cada 1 joule de energia elétrica consumida pelo compressor, lembra, gente, que quando nós temos a eficiência, é a quantidade de calor rejeitada na fonte fria pelo trabalho. Não é assim? Quantidade de calor rejeitada na fonte fria dividido pelo trabalho. Isso na máquina frigorífica. Então, veja, ele quer saber, sendo assim, afirma-se que para cada joule de energia consumida no compressor, 1 joule de energia no compressor é o trabalho, é retirado quanto de energia da geladeira? A geladeira, gente, tem a quantidade de calor da fonte fria. É a energia que está disponível no interior da geladeira. Portanto, o que faremos? Para encontrarmos essa relação da quantidade de calor da fonte fria para cada joule de energia consumida pelo compressor, é necessário eu encontrar a minha eficiência. Eu tenho que conhecer a eficiência. Mas você também entende que para calcular a eficiência, da mesma forma que é feito para calcular o rendimento de uma máquina térmica,
nós teríamos a temperatura da fonte fria dividido pela temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria. Né? Esse é o rendimento. Dessa forma, a minha eficiência em função das temperaturas absolutas, a fonte fria vale 270, a fonte quente vale 300, a fonte fria 270. Então, nós teremos 270 dividido por 30, não é isso? Por 30. 270 dividido por 30. 27 dividido por 3 dá quanto? 9. 9 é o valor da minha eficiência. Se 9 é o valor da minha eficiência, a quantidade de calor, ó, quando ele diz, sendo assim, afirma-se que para cada joule de energia tirada, ó, consumida no compressor para realizar o trabalho, é retirado do interior da geladeira 9 joules. E aí, meus queridos, você tem gabarito, letra D de docinho de coco, tá bom? Obrigado, espero ter sido suficiente e te encontro na nossa próxima solução. Fique com Deus.